Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão extraordinária com a finalidade de apreciarmos em primeira votação o Orçamento Geral do Estado para o ano de 2019 e alteração no plano plurianual. Não há ata e nem expediente a ser lido, suprimindo o pequeno e grande expediente, passamos direto para a ordem do dia. Solicito aos senhores deputados que acessem o sistema biométrico para a recomposição de quórum. Cadê o plano? Cadê o plano? Solicito ao deputado primeiro secretário que faça a verificação de quórum. Senhor presidente, de acordo para a deliberação com 20 senhores deputados em plenário. Havendo quórum para a deliberação, passamos à apreciação das duas matérias pautadas para esta sessão extraordinária. Em primeira votação, projeto de lei 189/2018, de autoria do Poder Executivo, estima a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro de 2019. O parecer das comissões de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Finanças e Orçamento, em síntese, é o seguinte: em face do exposto dentro da competência da comissão, emitimos parecer pela aprovação do projeto de lei 189/2018, de autoria do Poder Executivo Estadual, conforme explicitado abaixo. 1. Com a inserção ao corpo do Orçamento Geral do Estado das metas contidas nas emendas apresentadas pelos senhores parlamentares de número de 1 a 51, emenda de 61 a 66, emenda 70 a 72, emenda 76 a 127, emenda 129 a 164. 2. Com a não admissão e rejeição das emendas número 52 a 59, 60, 67, 68, 69, 73, 74, 75 e 128, e recepção e aprovação das emendas das emendas modificativas número 165 a 167 no corpo do projeto de lei epigrafado. Estes são os pareceres exarados por ambas as comissões. Foram 167 emendas apresentadas ao orçamento, foram admitidas conforme relatório, parte delas, outras não admitidas, e recepção e aprovação de emendas modificativas ao corpo do orçamento, 3 emendas, 165, 166 e 167. Em discussão, em primeira, dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Orçamento, ambos os pareceres aprovados por unanimidade pelos membros das respectivas comissões. Em discussão, para discutir, deputado João Grandão, Vossa Excelência disporá de 10 minutos improrrogáveis para o seu pronunciamento. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, é claro que muitos deputados, enfim, pode até achar estranho a gente ter vindo para fazer a discussão em relação ao orçamento.
Primeiro que eu sempre fui um dos defensores aqui, eu venho a essa tribuna exatamente em função da gente não estar aqui no próximo ano, para fazer um apelo para vocês aqui, que não é questão de projeção política, não é questão de querer se aparecer, absolutamente. Nós conseguimos fazer algumas alterações aqui nos procedimentos em relação à questão orçamentária. Tanto é verdade que hoje, em função do que nós propomos aqui, hoje tem definido qual é o papel da Comissão de Orçamento e qual é o papel da Comissão de Execução Orçamentária. Mas não conseguimos ainda sucesso em relação à proposta que nós fizemos de fazer relatorias setoriais. E tem previsão, inclusive regimental, para que se possa, o deputado Pitarelli, que está concentrado aí, prestando atenção, fazer a questão da relatoria setorial. Primeiro, quando você faz essa divisão de relatórios setoriais, você consegue identificar com muito mais propriedade, discutir com muito mais segurança a questão orçamentária, porque você diminui, o volume de discussão quando você, por exemplo, coloca um relatório setorial de educação. Eu vi aqui, por exemplo, no ano passado, a questão que foi discutida por muito tempo e depois, assim, ao final da discussão do orçamento, aquela questão da UEMS, que não resolveu, onde nós dizíamos que a fonte 00, ou seja, teria que ficar responsável para fazer o processo de recomposição orçamentária. Não foi possível. E nós vimos que a UEMS continua ainda, dentre outras situações não definidas em termos de programas, a UEMS, deputado Barbosinha, ainda apresenta problema de ordem orçamentária. Então, o apelo que eu faço aqui, em relação a essa situação, é que essa casa, no próximo ano, possa instituir a questão das relatorias setoriais. É de fundamental importância que se faça isso. Nós estamos agora numa discussão em relação à questão, por exemplo, do Refis, que foi feito o Refis, foi aprovado o Refis, que vai, deputado Eduardo Rocha, dar a possibilidade do governo ter um pouco mais de arrecadação para o final do ano. Nesse aspecto, se a gente tivesse uma discussão de relatorias setorizada, poderíamos discutir, inclusive, na questão da destinação do Refis, que vai tudo para uma fonte específica, que já foi definido, poderia ter identificado, deputado Barbosinha, alguns problemas de forma setorizada e destinar de forma específica recursos do Refis para atender essas áreas que já estavam contidas, inclusive nos programas que agora, que foi revisado, que é o programa do Plano Plurianual. Então, é com essa convicção de que a gente pode, deputado Pitarelli, deputado Enelvo, deputado Pedro Kemp, do meu partido, que eu faço esse apelo para Vossa Excelência, para o deputado Cabalmi, que procure discutir, Cabalmi, aqui, a questão de fazer o orçamento setorial. Particularmente, Vossa Excelência, Cabalmi, que tem militância na questão da segurança, é de fundamental importância discutir o relatório setorial específico da segurança para identificar com mais propriedade quais são as necessidades de cada área específica. Quando se discute de forma setorizada a questão da infraestrutura, você consegue identificar com muito mais propriedade quais são os problemas estruturantes que tem, por exemplo, na questão da infraestrutura em termos de logística. Tem regiões, por exemplo, que têm mais necessidade do que outra. Você pode, dentro da relatoria setorial, fazer dentro de um acordo de investimento. Olha, neste ano, o investimento naquela região está mais propenso para a educação, está mais propenso para a saúde. Vamos investir na infraestrutura numa outra região. Por quê? Porque na discussão de forma setorizada, você consegue fazer isso. Então, eu venho aqui, talvez seja talvez não, com certeza, é o último pronunciamento que a gente faz em relação à questão orçamentária. Claro que vai ter a segunda votação, mas eu quero aqui fazer essa alerta e também que fosse colocado aqui o porquê da não admissibilidade.
Se você coloca uma emenda, para você colocar uma emenda, você tem que apresentar fundamentos que você vai colocar a emenda. Se você coloca, você tem que apresentar a fonte que você está retirando recurso e por que você está colocando naquela outra fonte. Então, aí, de repente, aqui nós estamos vendo uma série de emendas que não têm admissibilidade. Por que não foi admitida? Qual que é o procedimento? Mas eu sou da Comissão de Orçamento? Sim, mas quem analisou isso foi o relator. Eu não fui o relator. Então, nesse aspecto, quando você fala das emendas que tiveram parecer pela não admissibilidade, tinha que saber o porquê que não foram admitidas. Tem problema? Não está com conexão no plano plurianual? Não foi admitida a emenda porque não consta no programa plurianual? Não foi admitida a emenda porque no processo de revisão não consta esse programa? Poderia, de repente, abrir uma outra rubrica orçamentária. Então, as emendas que foram aprovadas são emendas, só emendas, na verdade, de redação até, algumas até de redação. Então, nesse aspecto, eu queria, então, dizer para vocês que seria interessante que a gente fizesse esse debate, que vocês fizessem esse debate no próximo ano, deputado Barbosinha, e fazer, então, instituir aqui as relatorias setoriais, com a parte do deputado Barbosinha. Eu quero usar o do à parte para não ter necessidade de usar a tribuna, mas parabenizar a Vossa Excelência e dar o testemunho da grande preocupação ao longo desses anos, Vossa Excelência, com a questão orçamentária, pela experiência da Câmara Federal, e penso que os temas levantados eles sejam importantes e pertinentes para que a gente possa, com tempo, inclusive preservando o espaço e o olhar de cada parlamentar nas diversas regiões do Estado, acho fundamental os pontos que Vossa Excelência está levantando e vou estar aqui dialogando com Vossa Excelência, que mesmo não estando aqui, continua a colaborar e a contribuir com o desenvolvimento do nosso Estado. E para nós será de grande valia a experiência e a contribuição que Vossa Excelência poderá dar para que a gente possa implementar a partir do próximo ano os assuntos tão importantes que Vossa Excelência está levantando aqui na tribuna dessa casa. Muito obrigado, deputado Barbosinha. É de fundamental importância que a gente possa fazer esse debate. Se não conseguir introduzir no primeiro ano, mas que a gente possa fazer a questão das relatorias setoriais. Você identifica mais problemas, você dá mais condições políticas para os parlamentares de forma regionalizada. Cada um que tem a sua área de atuação tem muito mais possibilidade de ter o diagnóstico efetivo do orçamento. Então, é com essa preocupação que eu venho da tribuna. Vamos votar, evidentemente, favorável na questão do orçamento, tanto no parecer quanto no mérito. Mas fico aqui esse apelo para que a gente possa, essa casa, Mato Grosso do Sul, ter, então, do próximo ano, o que nós chamamos de relatorias setoriais, para depois de fazer a discussão dos relatores setoriais, encaminhar para o relator geral, para que ele possa dar o parecer baseado, então, nas relatorias setoriais, dividido em área de educação, infraestrutura, segurança e na questão da assistência social. Então, era isso. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Encerrada a discussão. Em votação, solicito aos senhores deputados que acessem o sistema biométrico emitindo os seus respectivos votos após a emissão do sinal sonoro. Esta presidência registra e agradece a presença dos vereadores Márcio Esteiro e Luiz Antônio Ribeiro Assis, do município de Cacilândia, e também do vereador Antônio Rufo Vinagre, do município de Corumbá, agradecendo as ilustres presenças, prestigiando a nossa sessão. Solicito ao senhor deputado João Grandão, ao deputado
Paulo Silva, doutor Paulo Silva, deputado professor Rinaldo, que emitam seus respectivos votos. Encerrada a votação, solicito ao deputado segundo secretário que proclame o resultado. Senhor presidente, 18 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Aprovada em primeira, vai à segunda. Em primeira, projeto de lei 188/2018, de autoria do Poder Executivo, aprova a terceira revisão do Plano Plurianual para o período 2016-2019. A Comissão de Finanças e Orçamento é favorável por unanimidade. Em discussão, em primeira, também favorável por unanimidade, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, tendo como relator o deputado Barbosinha. Em discussão, os pareceres. Encerrada a discussão, em votação, solicito aos deputados que acessem o sistema biométrico emitindo seus respectivos votos após a emissão do sinal sonoro. Em votação. Vai com Deus. Conversa aqui, rapaz. Tá, conhecendo. Acabou. Já votou? Agora o senhor está liberado. Da votação, solicito ao deputado segundo secretário que proclame o resultado. Senhor presidente, Não, já pus. 18 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Aprovado em primeira, vai à segunda. Não havendo mais nada a tratar, esta presidência vai declarar encerrada a presente sessão extraordinária. Está encerrada a presente sessão.